Olá você, meu nome é Luciane Sartori e hoje nós vamos falar sobre tipos de discurso, certo? Então observe só, quando a gente fala de tipos de discurso, eu vou simplificar para você, é como se a gente falasse dos tipos de falas. Pode pensar isso, tipo de discurso é o tipo da fala. Então, de que tipo é esse que nós estamos falando? Muito bem, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. De que tipo de fala? Veja, então nós vamos identificar os tipos de discurso que existem, vamos reconhecer suas estruturas, conhecer e analisar os elementos que constituem cada um e ainda observar como é que a gente transpõe os discursos, ou seja, como que a gente passa de um discurso para o outro. Combinadíssimo? Então, tipos de discurso são tipos de fala? Agora a gente vai entender por quê. Nós temos os dois tipos de discurso basilares aí, que é o discurso direto e o discurso indireto. Do que eles se tratam? Quando a gente usa o discurso direto num texto, em especial nos textos narrativos, quando a gente conta a história, né? E a gente reproduz a fala de um personagem. Então, por exemplo, o menino disse, quero doce. Eu só falei. Agora, imagine isso escrito. O menino disse, 2 pontos, na outra linha, 2 dedinhos, travessão, quero doce. Percebeu como que funciona? É o personagem falando no texto. Ele fala, expõe seus pensamentos, sempre é o personagem reproduzindo a fala própria, certo? Isso traz dinamicidade para o texto? Sim, traz dinamicidade. E o narrador não interfere na fala do personagem, tá? E veja que a fala do personagem tanto pode ser indicada por travessão, como pode ser indicada pelo sinal de aspas. Veja lá, né? Olha lá os exemplos. O rapaz declarou: preciso conquistar essa gata. Como eu falei, você tem os 2 pontos e o travessão indicando a fala dele, né? E poderia ser assim também. O aluno afirmou, 2 pontos, aí entre aspas, estudarei muito para essa prova. Beleza? Então, observe que nós temos aí as duas possibilidades de estrutura de discurso direto e saiba também que esses verbos aqui, que indicam a fala do personagem, são chamados verbos de locução, né, ou verbos discente. Só para a gente saber que esses verbos aparecem muito nos discursos. Então, você tem o verbo dizer, verbo falar, afirmar, perguntar, declarar, responder, indagar, tantos outros que vão indicar a fala de um personagem. Tudo bem? Tranquilo. E o discurso indireto, que ele se trata? Eu vou falar para você, discurso indireto é a mesma coisa que uma fofoca. Pode pensar assim, por quê? No discurso direto, o personagem fala diretamente no texto, né? Já no discurso indireto, o narrador, aquele que está contando a história, ele é que vai contar o que a outra pessoa disse. Então, lembra que ela fala, o menino disse, quero doce? Muito bem, você tem um menino falando no texto. Mas eu quero contar para você o que ele disse. Aí eu vou dizer, o menino disse que queria doce. Ó, o menino disse, olha lá o verbo de locução, que queria doce. É assim que vai funcionar. E veja, lá na fala do menino ele falou, eu quero doce. Quero, sou eu, quero doce. Quando eu conto, eu digo ele, porque eu estou contando o que o menino disse, não é a minha fala. Então, essa mudança de pessoa, né, vai acontecer normalmente, porque aqui é uma fofoca. Imagina que você está contando uma fofoca. Aí, olha só, vamos para os exemplos. O rapaz declarou que precisava conquistar aquela gata. Veja, você tem a introdução do narrador aqui, o rapaz declarou. Aí você põe esse que se você não se lembra ou não sabe, é aquela conjunção chamada subordinativa e integrante. Por quê? Porque essa oração vai completar o declarar. Quem declara, declara algo. Então, é bem comum essa estrutura, é assim que funciona. Aí eu ponho lá, o rapaz declarou que precisava, ponho lá no passado, conquistar aquela gata. Por que eu uso aquela? Porque é uma coisa que já aconteceu, está distante desse momento.
E o outro exemplo, o aluno afirmou, vou lá no que de novo, põe o verbo num pensamento passado, muito para aquela prova lá distante. Perceba que essas palavras vão fazendo a diferença. Aí eu digo, no lugar de decorar, pensa que você tem aí uma fofoca. Olha aqui, eu pus para você os exemplos pareados para você perceber. Lá no primeiro exemplo, o rapaz declarou: preciso conquistar essa gata. Veja, ele dizendo: eu preciso esta gata que está aqui no momento. Quando eu vou contar, eu tenho de mudar. Ó. Ele declarou que não uso mais dois pontos, não uso mais travessão. Ponho o verbo no passado, porque isso já aconteceu, e ponho aquela, porque o demonstrativo aquele é para indicar algo distante, tanto no tempo quanto no lugar, certo? Então, veja, isso é o mesmo que dizer que nós estamos fazendo a transposição do discurso direto para o discurso indireto. Tá vendo? No exemplo 2, eu fiz a mesma coisa. O aluno afirmou. Então, vem as aspas, vem os dois pontos, né? Aqui vai o pontinho final. Estudarei muito para esta prova. Eu estudarei para esta prova, porque eu estou aqui no momento presente falando. Eu uso esta, e sou eu que estudarei. Quando eu vou contar, eu digo, o aluno afirmou que estudaria, olha a noção passada, muito para aquela prova lá, certo? Então, fiz uma nova transposição para você, um outro exemplo, do discurso direto para o discurso indireto. É tranquilo quando você pensa que você está fazendo uma fofoca. Então, quando a gente faz a transposição desses discursos, ou seja, a passagem deles, a gente tem de prestar atenção às pessoas gramaticais e aos pronomes. Como eu falei para você, ó, eu quero doce. Aí eu vou dizer, ele disse que ele ou ela, né, queria doce, certo? O nós é primeira pessoa, vai para a terceira também. Meu, nós são de primeira, vai para a terceira também, seu, sua. Porque quando eu falo, eu posso falar sobre mim, mas quando eu conto o que aconteceu com ele, certo? Então, vai tudo para a terceira. Tanto o pronome este quanto o pronome essa, que estão se referindo ao momento de agora ou que está perto dele, vai para o aquele e aquela, que são pronomes demonstrativos, que indicam algo que ficou no passado, ou que estão distantes, enfim, certo? Distantes tanto na localização quanto no tempo. E aqui a gente está contando uma coisa que já foi, que é passada, por isso o aquele e aquela. Muito bem, além disso, observe as pontuações também mudam. Veja, as interrogativas, as exclamativas e as imperativas se tornam declarativas ou afirmativas. Observe lá. Cláudia me perguntou: que horas são? Isso é um discurso direto. Agora eu vou contar o que ela me contou. A Cláudia me perguntou que horas eram. Eu mudo e ponho um ponto final. Quando a Cláudia me perguntou, ela perguntou: que horas eram? Interrogação. Quando eu conto, eu digo: a Cláudia perguntou que horas eram. E não uso mais sinal de interrogação, porque eu estou contando. Beleza? A gente também mexe com noções de tempo e de espaço. Lógico, porque quando o discurso é direto, nós estamos nos reportando ao aqui e agora, certo? Quando a gente vai para o discurso indireto, a gente vai falar do que aconteceu lá, certo? E eu vou dizer, e antes, não é mais agora, é o que foi antes. Percebeu? Então, quando na fala veio ontem eu vim aqui, eu vou dizer, ela disse que no dia anterior tinha vindo aqui. Percebe? Se eu digo hoje eu vim, eu vou dizer, ela disse que naquele dia ela veio. Amanhã eu vou aí. Ela disse que no dia seguinte viria aqui. Percebe que eu estou contando uma coisa que já passou? Eu estou aqui. Ela disse que estava ali. Eu estou aí. Ela disse que estava lá. E assim eu vou mudando. O este vai para o aquele, o isto vai para o aquilo. Percebe? Então, sempre essas alterações, porque eu estou no discurso indireto, estou contando o que o outro disse. Vai tudo lá para trás. Muito bem. Aí, o que eu fiz aqui? Eu pus exemplos que mexeram com essas palavras que eu acabei de apresentar para você. Então, observe no discurso direto. Ela disse, eu conversei com você há pouco. Sou eu falando diretamente para você. Agora, se uma outra pessoa vai contar, ela vai dizer, ela, a Luciane, disse que havia conversado com ele
ou com ela havia pouco tempo. Tá vendo? Lá aqui é há pouco, aqui havia pouco tempo. Tá? No discurso direto, ela declarou: eu limpei minha casa ontem. É dela? Ontem. Aí eu vou dizer: ela declarou que limpar a sua casa ou a casa dela no dia anterior. Entendido? Quando a mãe está falando, a mãe avisou: amanhã nós passearemos. Quando eu vou contar, minha mãe avisou que passearíamos no dia seguinte. Certo? Eu vou mudando essas expressões de tempo e de lugar. José respondeu: não me chateie, não me chateie nunca mais. Então José respondeu que não o chateasse nunca mais. Esse me é de primeira, o é de terceira. Tudo bem? Ótimo. Aí, veja, como ficam os tempos verbais? Você vê que eu simplifiquei para você. Põe tudo no passado. Porque no final é. Se eu tenho no discurso direto um tempo presente, quero doce, aqui eu vou para o passado e digo queria doce. Né? Ele disse que queria doce, que é o pretérito imperfeito. Se eu falo eu quis comprar, eu vou dizer ela disse que quisera comprar, que tinha querido, que havia querido. Certo? A gente fala muito isso, né? Eu comprei um doce. Ela disse que havia comprado, que tinha comprado um doce. A gente usa o tempo composto. A gente não diz assim, ela disse que comprara, mas é a forma equivalente aí. Pretérito perfeito vai para o pretérito mais passado que ele, que é mais do que o perfeito, tá? Eu sempre brinco assim, o pretérito perfeito tem uma analogia com o ontem. O mais que perfeito tem uma analogia com o anteontem. Por isso que ele é mais passado do que o perfeito. Se eu uso o futuro do presente, é o futuro desse momento. Então, eu vou lançar no futuro daquele tempo pretérito. Lá. Eu comprarei, ela disse que compraria. Tranquilo. Se o verbo estiver no presente do subjuntivo, ou no futuro do subjuntivo, ou no imperativo, qualquer um dos três aqui, vai tudo para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu uso assim, quando eu falo para você, quando eu comprar esse presente, né, minha mãe vai ficar feliz. Aí eu vou dizer, ela disse que quando ela comprasse um presente, a mãe dela ficaria feliz. Percebe? Eu pus no futuro subjuntivo, joguei o pretérito imperfeito. Vamos ver alguns exemplos aqui, para ficar mais prático para você. Ela disse, converso com você sempre. Veja lá, ela disse que conversava sempre. Pôs no passado imperfeito ali, o passado. Eu limpei, é o ontem. Ela declarou que limpara, que é o anteontem. Tudo bem falar assim para você perceber? É que a gente não fala limpara, né? A gente fala que tinha limpado ou havia limpado, tanto faz. O limpar é tempo simples, tinha ou havia limpado é tempo composto, tá? Na outra fala, minha mãe avisou, amanhã nós passearemos. Olha o futuro desse momento presente. Eu jogo para o futuro do momento passado. Minha mãe avisou que passearíamos no dia seguinte. No outro exemplo, você tem a fala direta lá. Duvido que a Assembleia aprove a proposta, disse-lhe o sindicalista. Isso é um presente do subjuntivo. Vai para o aprovasse. O sindicalista disse-lhe que duvidava que a Assembleia aprovasse a proposta do governo. Então, do presente foi para o pretérito imperfeito. Ambos do subjuntivo. A garota disse, eu só sairei quando ele chegar. Olha lá o futuro. E aí, vai ficar como no passado de novo. Né? Veja que aqui é o futuro do subjuntivo. Vou para o pretérito subjuntivo. A garota disse que só sairia quando ele chegasse. Próximo exemplo. José respondeu, não me chateie nunca mais. José respondeu que não o chateasse nunca mais. Certo? De novo, vou do presente do subjuntivo para o pretérito subjuntivo. Tá bom? É isso. Muito bem. Além do discurso direto e do discurso indireto, existe o discurso indireto livre. Você já ouviu falar sobre ele? O discurso indireto livre é uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. A fala do personagem vai ficar no meio do texto do narrador, mas você vai perceber que a fala é do personagem, apesar
E aquelas pontuações do travessão, dos 2 pontos, verbo de locução, nada disso aparecer. Vamos ver o exemplo? A esposa, nervosa com as mãos na cintura e os pés batendo no chão, aguardava-o em casa, porque chegou tarde. Apressou-se em respondê-la, disfarçando o hálito alcoólico, dizendo que estivera em reunião com a diretoria. Olha como é clara a fala da mulher para o marido, né? Apesar de não haver pontuação que sinalize isso. Então, observe que o discurso direto livre, ele aparece muito na literatura moderna, né? Mas aí, veja, você pode fazer uma prova em que ele apareça e você já sabe como ele funciona, tá? E aqui eu pus uma questão de prova para você responder junto comigo. Você vê que não é difícil quando você pensa na fala do cotidiano. Não tenta decorar e memorizar como fica. Observe. Às vezes, assalta-me o terror de que todos os meus poemas sejam apócrifos. Sou eu falando, às vezes me assalta, tá vendo? Ó, assalta-me ali. Às vezes assalta-me de que todos os meus poemas, veja lá, sou eu falando, sejam apócrifos, certo? A frase acima está corretamente transposta para o discurso indireto do seguinte modo. Então, aqui, você tem a pessoa falando, por isso está em primeira pessoa. Assalta-me os meus. Estou falando de mim. Agora o narrador que vai contar isso. Então, vai começar assim. Ele disse que, às vezes, conta para mim. Às vezes me assalta o terror. Como é que você vai dizer? A professora disse que às vezes... E aí, como é que fica? Não olha para as alternativas. Pensa como você faria isso. Já pensou? Vamos lá. Disse que às vezes assaltou. Veja, se eu digo assalta-me no presente, eu vou ter que pôr realmente no passado, que às vezes me assaltava, certo? Diz que às vezes me assaltava. Poderia ser assim, né? Ou, desculpa, eu pus o me, né? Às vezes assaltava-me, porque às vezes assalta-me. Mas que coisa, né, professora? Às vezes assalta-me o terror. Veja, tá no presente, eu tô usando a primeira pessoa. Como que eu vou falar isso agora? Tenta contar isso para mim. É isso que eu quero dizer para você. Como se você estivesse contando para mim o que foi dito nesse discurso direto. Faz de conta que ele é um personagem. Vamos pensar nisso? Não olha para as alternativas. Eu já tinha posto assaltou, mas eu quero que você faça esse pensamento. Às vezes assalta-me o terror de que todos os meus poemas sejam apócrifos. Então observe que você vai ter que pensar que você vai contar para mim o que o personagem disse. Assalta é presente, ó. Eu assalto, ele assalta, e aqui o terror me assalta. Às vezes o terror me assalta. Que terror? De que todos os meus poemas sejam apócrifos. Tudo bem? Então conta para mim, como se esse personagem estivesse falando para você. Aí você vai começar lá. O personagem disse que, às vezes, como ficou? Sai do presente, vai para o passado. Mas é o passado imperfeito, lembra? Então vai ficar assaltava, eu mudo. Assaltava-lhe o terror de que todos os seus poemas fossem apócrifos, porque sejam é o presente do subjuntivo, eu ponho no passado, que está aqui, ó. Certo? Assalto é o presente, vai para o pretérito imperfeito. Sai da primeira pessoa, vai para a terceira. Certo? Aqui meu está em primeira, vai para a terceira. Portanto, alternativa de resposta, letra B. Certo? Ó, teria sido, fui assaltado, será assaltado. Nada disso conta. Certo? Então, lembre-se de que quando você pensar na transposição do discurso direto para o discurso indireto, eu estou rindo de mim, porque eu fiquei assaltado. Mas, veja, quando você pensar que você está passando do discurso direto para o indireto, pensa que você está contando o que ele disse. Por isso que eu falei para você simular que era um personagem que havia dito isso e que você ia contar para mim o que o personagem disse. Faça esse exercício, porque vai facilitar muito o seu raciocínio. Tudo bem? E aqui, olha lá, vamos confirmar.
Identificamos os tipos de discurso, reconhecemos suas estruturas, analisamos os elementos constitutivos de cada um e ainda brincamos de transpor de discurso. Eu gosto de falar que nós brincamos porque quando a gente pensa como a gente fala, fica muito mais fácil do que a gente querer decorar, como se toda a linguagem fosse baseada em regras indiscutíveis e que nós não conhecemos. E não é assim que funciona. Existem as normas e nós as usamos. A gente só tem que pensar de forma mais natural para que a nossa estrutura de linguagem, não é, não caia no desespero de ter que decorar tantas regras para poder falar. A gente já conta muita fofoca de forma correta. Você não acha? Então é isso, um grande abraço, até o próximo encontro.